O que você vem pedir, entregar, agradecer? Qual a oração que você dirige a Santo Antônio? Nesse ano da oração, como se encontra a sua missão, a missão que Deus lhe confiou como devoto de Santo Antônio, discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo? Santo Antônio, o nosso santo padroeiro, aquele que nasceu Fernando e se tornou Antônio, aquele que nasce em Lisboa e terá a conclusão do seu ministério na região de Pádua, aquele que de família rica se fez pobre, aquele que o seu destino era ser militar, mas se torna religioso, aquele que pensou sua missão ser na África, no Marrocos, mas realiza a sua missão nas próprias terras da Europa. Santo Antônio, um santo de grande devoção no mundo inteiro, e a sua devoção também chegou ao Brasil. E assim então encontramos em todos os lugares capelas, orações, histórias, devoções a Santo Antônio. O grande folclorista brasileiro, Câmara Cascudo, ele reuniu em seus escritos uma série de atribuições, louvações, poemas e poesias destinados a Santo Antônio. A partir dos escritos que Câmara Cascudo entregou, do Padre Antônio Vieira, está registrado pelo povo nordestino que, se o filho adoece, Santo Antônio; se espera o retorno de alguém que parte, Santo Antônio; se requereis o despacho de alguma ação, Santo Antônio; se aguarda a sentença de alguma causa, Santo Antônio; se perde alguma miudeza em casa, Santo Antônio. E junto às casamenteiras, e assim até uma certa judiação com a imagem do santo, a dinâmica de roubar o menino de Santo Antônio, pendurá-lo de cabeça para baixo, colocar a imagem do santo no coador de café e mesmo afogar o santo em poço d'água. E ainda a poesia que diz: meu Santo Antônio querido, meu santo de carne e osso, se tu não me dá marido, não te tiro do poço. O fato, irmãos e irmãs, é que Santo Antônio é padroeiro de mais de 230 cidades no Brasil. É um dos santos mais populares de toda a nossa dinâmica católica. E essa devoção a Santo Antônio também um dia chegou à Barra do Piraí e encontrou ninho nas nossas oficinas velhas e no Santo Antônio do Matadouro. E todos nós que aqui estamos, trazemos em nosso coração e em nossa mente a nossa oração e súplica, pedindo a intercessão de Santo Antônio, para que ele possa iluminar a nossa vida, para que ele possa acolher a nossa oração. E assim sendo, a palavra de Deus proclamada hoje na liturgia de Santo Antônio nos ajuda nesse ano da oração a celebrar o santo padroeiro em profunda oração. A primeira leitura apresentada hoje pela equipe litúrgica é a leitura do ano corrente, é a meditação do livro de Reis, é uma oração do profeta Elias. O texto nos apresenta nesse momento
um pouco da história de Israel. Sabemos que o livro de Reis, ele está dentro de um conjunto de livros da Bíblia que alguns exegetas chamam de livros históricos. Assim sendo, em Deuteronômio, a dinâmica de Moisés a conduzir o povo da escravidão do Egito. Em Josué, a luta pela conquista da terra prometida. No livro de Juízes, a organização do povo a partir da conquista da nova terra. E no livro de Samuel e Reis, a vivência deste povo, levando então ao contexto da monarquia e que terminará com a dominação de Israel por nações estrangeiras. No livro de Reis, encontramos o primeiro dos profetas, o profeta Elias. E o texto de hoje nos apresenta Elias em uma profunda oração. O texto diz que Elias se prostra por terra e põe o rosto entre os joelhos. Elias se prostra por terra e põe o rosto entre os joelhos. É dizer que Elias se joga ao chão, se ajoelha e em profunda oração inclina o seu corpo, colocando a sua cabeça sobre os seus joelhos, clamando e invocando que Deus possa atender a sua oração. E a oração de Elias na primeira leitura é que nesse momento Israel já passava por uma grande seca. Os animais e as plantações não vingavam, animais morriam e as sementeiras não cultivavam. Diante desse grande desespero da seca sobre o povo, Elias reza. Ele pede as nuvens de chuva e assim, diante da resposta à sua oração, ele manda avisar ao rei Acabe. Elias sobe o Monte Carmelo e no alto do monte ele reza incessantemente a Deus, se prostrando por terra e jogando o seu rosto sobre os joelhos. Nós aqui estamos celebrando Santo Antônio no ano da oração. E perante tudo aquilo que é atribuído a este santo padroeiro, com toda a sua devoção, suas curiosidades, suas histórias e seus gracejos, nós também trazemos no peito e no coração alguma oração hoje para entregar a Santo Antônio. Por isso, como Elias, que nos ajuda nesse ano da oração convocado pelo Papa Francisco a retomar e viver profundamente a oração, pois a oração gera esperança e a esperança nos dá a confiança de que não estamos abandonados ao caos, mas que temos um Deus que caminha conosco na história humana. Por isso, contemplando o nosso santo padroeiro, Santo Antônio, nesse ano da oração, para que Deus livre o mundo da guerra, Santo Antônio, para que Deus nos afaste de qualquer violência, Santo Antônio, pela proteção e o bem de nossa família, Santo Antônio, pelo emprego e vida digna dos trabalhadores, Santo Antônio, pelos jovens longe do mundo das drogas e do suicídio, Santo Antônio, pela cura e cuidado de nossas enfermidades e daqueles que pedem nossas orações, Santo Antônio, pela comunidade, para que cresça e se fortaleça no anúncio ao Evangelho, Santo Antônio, pela construção de um mundo de justiça e de paz, Santo Antônio, pela oração mais escondida no
no peito e no olhar de cada um de nós, Santo Antônio. E assim, então, irmãos e irmãs, fortalecidos pelo corpo e sangue de Cristo, pela sua palavra na festa do padroeiro, entregando a Ele a nossa oração, nós ganhamos força e coragem para seguir na missão que Deus nos confiou. Uma missão que foi realizada nos festejos da comunidade, levando a imagem de Santo Antônio ao encontro dos lares e das famílias. Possamos cada um de nós, com nossa devoção e oração a Santo Antônio, firmes no discipulado de Cristo Jesus, fazer a nossa missão acontecer no mundo, procurando e construindo um mundo de justiça e de paz, sem ódio, sem guerra, sem fome, sem doença, sem dor e sem violência, mas um mundo sonhado por Deus, um mundo anunciado por Santo Antônio, um mundo que nos leva a olhar, contemplar e, nesse ano da oração, entregar tudo que trazemos em nosso peito a Santo Antônio. Santo Antônio, rogai por nós. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Luiz Henrique, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Dirce Capato de Oliveira, Ivo Gomes de Oliveira, a Gilberto Guimarães Barreto e todos aqueles pelos quais viemos rezar nesta manhã. E todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.